Olá, tudo bem? Eu sou Marilma e juntamente com as minhas colegas Sara, Shaina, Rafaela e Marcelina, iremos falar um pouco sobre o Taylorismo. O Taylorismo é um sistema de organização do trabalho que foi desenvolvido por Frederick Taylor, um engenheiro dos Estados Unidos. Taylor iniciou a sua carreira no final do século XIX e se estendeu até o final do século XX. Ele sempre estava observando como é que as fábricas funcionavam para poder identificar onde aconteciam os problemas no processo de produção e o que poderia ser feito para melhorar o sistema de organização. Ele virou simplesmente o pai da administração científica e foi graças a ele que pela primeira vez na história havia uma sistematização de como o trabalho deveria fluir dentro de uma indústria para que essa indústria alcançasse melhor, maior e mais rápida a sua produção. Substituir os métodos empíricos e improvisados por métodos científicos e testados. O princípio do planejamento era fazer a substituição dos métodos empíricos. Para Taylor, os profissionais não deveriam fazer algo sem roteiro, vamos dizer, sem um planejamento, algo improvisado, assim. O trabalho ele deveria ser planejado, julgado e testado para depois fazer a realização do trabalho, selecionar os trabalhadores para sua melhores aptidão e treiná-los para cada cargo. Para Taylor, botando num ponto pedagógico, preparar adequadamente os profissionais para poder saber lidar com qualquer situação em sala de aula, saber administrar suas aulas, ter um preparo adequado para aquele fim, para que eles possam produzir, interagir e saber administrar, acompanhar, na verdade, o desenvolvimento das crianças, o trabalho que está sendo executado, como foi estabelecido. Na educação, das escolas, né, a gente tem a autoridade máxima, que é a diretora, a coordenadora, que ela que vai demandar para os professores, para os profissionais, as regras de como tem que ser executado, como é estabelecido. Ela vai estar sempre acompanhando o professor e as crianças de forma gradativamente, em que possa ser gratificante para o professor e para a escola, né? O desenvolvimento da criança, de como o professor está executando esse trabalho, de como anda acontecendo essas coisas, as regras, os planejamentos, tudo. Boa noite, eu me chamo Rafaela e eu irei falar agora sobre dividir as tarefas na empresa Organização Racional do Trabalho. Antes do trabalho, ele não tinha uma divisão estabelecida. A produção simplesmente ela era feita de qualquer forma. E Taylor entendeu que para que pudesse haver o crescimento da empresa, era necessário fazer com que a produção crescesse e que ela fosse racional. E com isso surgiu a divisão de tarefas. Sendo assim, aquele trabalhador ele não precisaria estar se preocupando com todo o processo produtivo. Ele iria apenas se preocupar com aquilo que ele se propôs a fazer. E com isso, o que eu pude perceber, a relação dele com a escola, é que muitas instituições de ensino ainda prevalece aquela administração científica, aquela administração que se preocupa apenas em gerar resultados. Eles não se preocupam com todo o processo produtivo e o produtivo do aluno, o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Shaina Cruz de Souza. Eu vou falar sobre Frederick Taylor. O grande objetivo de Frederick Taylor era a produção de forma mais rápida e organizada, visando uma maior lucratividade. Essas eram uma de suas preocupações. Taylor, ele era conhecido como um dos principais fundadores da escola clássica. Ele trabalhava sempre com a indução do método dedutivo, ou seja, que parte da observação do geral para depois trabalhar o detalhe do objetivo. Os seus integrantes, eles criaram um sistema, eles criaram e sistematizaram os fundamentos da administração durante a transição do século XX, que foi na mesma época da Revolução Industrial. E o principal objetivo era entender e fazer funcionar os sistemas produtivos. Ou seja, Frederick Taylor e os integrantes criaram a escola clássica,
visando produzir mão de obra. A escola clássica nada mais é do que a produção da mão de obra. Eles trabalhavam, eles fizeram essa escola para gerar mão de obra, para gerar lucro para ele. Quanto maior o lucro, maior a produtividade, entendeu? Então é assim, a escola clássica, ela produz mão de obra. Ela não produz alunos, ela não produz pensadores, ela produz trabalhadores que vão gerar lucros. Telho pensou num salário maior e uma jornada menor aos trabalhadores e sim motivando os seus operários. Sem dúvida, a empresa poderia extrair deles a mais produtividade. Além de pensar nessa melhoria para os trabalhadores, a fim que a produtividade pudesse aumentar, Telho também pensou na produção e ganhasse mais qualidade e fosse um grande incentivo e o consumo e o custo de produção fosse mais reduzido. Lógico, todo pensamento taylorista visava aumentar o lucro das empresas e a movimentação e aumentar, portanto, a produtividade. Já em relação à escola e a educação taylorista, a educação e o trabalho sempre tiveram junto o modelo de produção na prática pedagógica. A escola, ela mesma, é um local de trabalho e que tal oferece serviço profissional à coletividade. Nesse sentido, pertence ao setor terciário, que são os professores, diretor, coordenador e a gestão. A gestão é um tipo de fiscalização que fica fiscalizando toda aquela área de trabalho, todo aquele local. E se for um professor, você será somente professor, exercer somente a função de professor. E é só isso.